Olá, começa agora mais um programa Ecocenado. Veja nesta edição: como separar o lixo corretamente dentro de casa para evitar impactos ainda maiores na natureza. Se chegar orgânico na coleta seletiva, atrapalha. E se chegar material seletivo lá na usina, também atrapalha. E chegou no aterro sanitário, não tem opção. Vai ser aterrado. A matéria orgânica ela vai gerar chorume, vai gerar gás. O material seletivo, ele vai ficar por muitos e muitos anos a ser decomposto, ocupando o tempo de vida útil, e depois também ele vai se degradando e também soltando gases de efeito estufa ao longo do tempo. Senadores debateram o papel do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais. Hoje nós monitoramos 1.133 desses 2.095 municípios, e nestes 1.133 vivem 60% da população. Evento global de inovação e tecnologia teve como uma das principais pautas a crise climática. Com o tema central Um Olhar Através da Ética, a edição deste ano mostra que não há inovação responsável sem considerar o impacto ambiental. E do sertão pernambucano, o cacto vira matéria-prima para a moda sustentável. Fotos de uma modelo usando roupas feitas com couro de cacto. Animação com hexágonos, aerogeradores e mata ao fundo. Ecocenado. Todos os dias, toneladas de lixo são descartadas nas cidades brasileiras. Parte desse material poderia ter outro destino: ser reciclada, reaproveitada ou voltar à cadeia produtiva. Mas quando a separação não é feita corretamente, tudo vira um problema ambiental e também social. Separar os resíduos ainda é um desafio para muita gente. Você sabe o que pode e o que não pode ser reciclado? E para onde vão os rejeitos? A gente mostra quais são os erros mais comuns na hora de separar o lixo e como evitá-los. Você já parou para pensar no que acontece com o lixo depois que ele sai da sua casa? No Brasil, mais da metade dos resíduos ainda vai parar em lixões ou aterros sanitários. E o principal motivo é a falta de separação e descarte eficientes dos materiais. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, o Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano. E menos de 5% disso é reciclado. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que a responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos é compartilhada, ou seja, do poder público, dos distribuidores, dos comerciantes, dos fabricantes e dos cidadãos. Então, como deve ser dentro de casa? Muita gente ainda se confunde na hora de separar o lixo. Quando feito do jeito certo, pode evitar desperdício, ajudar o meio ambiente e até gerar renda para milhares de famílias. Aqui nós temos 3 separações muito importantes. No nosso condomínio, nós optamos em fazer a separação dos orgânicos, num baldinho, para mandar para a compostagem. É uma transformação, de todo esse material orgânico em adubo. É maravilhoso isso. E outra coisa, os recicláveis, vão também para a lixeira ali, por parte dos recicláveis. E nós temos o rejeito, que é aquilo que não tem jeito, que é o papel higiênico, guardanapo, coisas muito gordurosas, isso que não dá nem para compostar e nem para reciclar. E no caso de garrafas, latas, caixas com comida, quando o alimento acaba, será que é só jogar a embalagem na lixeira de materiais recicláveis? O que a gente orienta é que se tire o máximo do resíduo que está dentro dele. Se for líquido, coloque para escorrer. Por exemplo, um pote de iogurte, a pessoa pode passar um guardanapo, ou como eu faço, eu estou lavando a louça ali, eu já aproveito um pouquinho daquela água que está ali. Este material, ao ser beneficiado, ele vai passar por um processo de lavagem. Se você está lavando, você só está aumentando o consumo de água e o que a gente chama de pegada hídrica. Essa embalagem aqui, que é 100% reciclável, essa tampinha a gente tira e coloca
nós temos lá fora uma embalagem só para tampinhas. Tem algumas organizações aqui no DF que vendem esse material e compram cadeiras de roda e doam. Então isso é importante. As embalagens de leite eu lavo com água e uso às vezes até uma água que você reserva aqui, que é uma água meio limpa, para você também não gastar muita água. Então você passa uma água, se quiser caprichar, passa sabão. Isso em respeito aos catadores. O remédio vencido ou remédio não utilizado, nós temos aqui no nosso condomínio uma caixa onde o morador coloca lá na portaria tudo isso e nós levamos para a farmácia. Aqui em casa nós estamos super já acostumados, já sabemos a importância, né, dessa separação. Então a gente já é automático, tá? Não, isso aqui, papel, usei impressora, ficou ruim, já vou colocar lá junto com os papéis para reciclagem. Levo lá fora o lixo eletrônico, as pilhas, tudo separado. Então já virou rotina mesmo. Mas nem todo mundo tem informação, consciência e a dedicação da Ângela. E nem todo condomínio residencial é tão organizado. Eu junto a comida, acabo juntando a comida. Tiago Paiva, e jogando junto o papel na lixeira. A comida eu não sei o impacto que pode fazer no ambiente, nem se deu tapão em cima. Principalmente eletrônicos, eu tenho muita dificuldade em achar pontos de coleta. Estudante. Porque não pode jogar no lixo comum, né? Papel e restos de comida, vai tudo por lixo orgânico mesmo. Leonardo que a gente faz separação bancário. É das latas. Eu acho que o que falta hoje em dia mais é a força de vontade, a maioria das pessoas, né? Não pensam, acaba trocando os lixos um com o outro, misturando na verdade. O erro mais comum do cidadão é não separar o resíduo e achar que lá na frente tudo será resolvido pelo poder público. Importante, não só fazer a separação, mas dispor nos dias e horários corretos. Porque se você fizer a separação do coleta seletiva e colocar no dia da coleta convencional, o caminhão vai passar e vai pegar. Aqui nós recebemos coleta, mas vem de tudo. Aqui chega tudo, chega o seco, o orgânico, chega o lixo doméstico, chega o lixo de banheiro, chega de tudo quanto é tipo de resíduo que você imaginar passa por essa esteira. O problema aqui é porque quando o material chega aqui, ele já vem contaminado, né? Vou dar um exemplo, a embalagem de frango, a bandejinha do frango que você compra nos mercados. Aquilo ali você mistura tudo no seu resíduo doméstico, né? E quando ela chega na esteira, tem a questão do caminhão, compactador também, que já chega tudo misturado. Então, um material que você poderia vender como material de primeira, pela contaminação dele, você não consegue o valor ideal que seria pago por ele, né? A presidente da Central de Cooperativas, que foi catadora de recicláveis em lixão por 18 anos, explica que pela quantidade de resíduos inadequados que recebem, os equipamentos são danificados com muita frequência. Material cortante também, que vem muito. Você vê, essa linha aqui é uma linha nova dessa esteira. Mas a gente está aqui há 5 anos, depois que a gente está aqui já é a terceira linha já que a gente tem, que precisa trocar, porque danifica, rasga demais. Aqui seringa o pessoal se fura praticamente todos os dias. E infelizmente muita gente não tem essa consciência que na ponta existe humanos, né? Existe ser humanos que trabalham e é manual o trabalho, né, que eles fazem. Eu acho que a população, acho que a maioria da população não sabe que tem famílias e famílias que sobrevivem desse resíduo. Se chegar orgânico na coleta seletiva, atrapalha. E se chegar material seletivo lá na usina, também atrapalha. E chegou no aterro sanitário, não tem opção. Vai ser aterrado. A matéria orgânica, ela vai gerar chorume, vai gerar gás. O material seletivo, ele vai ficar por muitos e muitos anos a ser decomposto, ocupando o tempo de vida útil, e depois também ele vai se degradando e também soltando gases de efeito estufa ao longo do tempo. Então, para não ter dúvidas, o seco é o material seletivo, é o plástico, é o papelão, é o vidro, é o isopor, estes materiais que são passíveis de reciclagem. O vidro, de preferência, especialmente quando ele está quebrado, que a pessoa coloque dentro de uma caixa, identifique como vidro. No outro, que a gente chama de coleta convencional ou de molhado, é o lixo orgânico e o rejeito. Então o seu lixinho de banheiro,
papel higiênico, fraldas, absorventes, fio dental. Às vezes a gente vê o cidadão falando, mas eu separo meu resíduo, mas a empresa passa e mistura tudo, continua fazendo o seu papel. Que eu tenho certeza que lá na frente alguém está vendo, alguém vai ver e alguém está sendo beneficiado com esse material que você separa na sua residência, com esse material que você tenta separar para não contaminar. Famílias e famílias sobrevivem apenas desse resíduo que a gente recebe aqui. A gente precisa que o cidadão faça a sua parte do portão para dentro e nós conseguimos fazer esse descarte de forma adequada, esse direcionamento, né, esse aproveitamento e depois só o descarte final corretamente. É nosso papel, né, cuidar de onde a gente mora. Ângela Café, professora aposentada. Não tem como você jogar fora o lixo. O lixo fica no planeta, tá? E você tem que cuidar. Então você tem que gerar menos lixo e o lixo que você gera dentro da sua casa, você tem que dar o destino correto. E saiba como você deve se desfazer de alguns materiais específicos que pedem mais cuidado e atenção pelos riscos que podem causar. Óleo de cozinha não deve ser descartado no ralo da pia. O risco é entupir tubulações e redes de esgoto e contaminar lençóis freáticos. Ele deve ser armazenado e entregue em pontos de descarte específico, assim como resíduos perigosos, pilhas, baterias, eletrônicos, medicamentos vencidos, agulhas e seringas. A população deve se informar na prefeitura onde depositar esses tipos de materiais. O aumento na frequência e na intensidade dos eventos climáticos extremos, como secas e inundações, fez crescer na mesma proporção no Brasil o trabalho do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu em audiência pública o papel do órgão. O aquecimento global levou ao aumento de eventos climáticos extremos, secas, incêndios florestais, inundações, e o Brasil não ficou imune. Uma chuva que aconteceu, todo mundo se lembra, no litoral norte de São Paulo, a seca na Amazônia, 2 anos atrás, a região árida na Bahia. Primeira vez na história que é registrado uma região árida no Brasil. Então é preocupação nossa, estamos no sul, estamos no norte, temos que olhar para a Bahia, porque isso é consequência, né, de um conjunto de coisas que tem que ser abordadas. A audiência destacou o papel do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, o CEMADEM foi criado há 14 anos e funciona em São José dos Campos. Por causa das mudanças climáticas, o CEMADEM ampliou as áreas sob vigilância. Hoje, essa lista de municípios suscetíveis a ocorrências dessas tipologias de desastres somam 2.095 municípios. Nesses municípios, né, vivem praticamente a maior parcela da população do Brasil. Nós temos 5.570 municípios no território brasileiro. Mas nesses em que o CEMADEM monitora vivem, hoje nós monitoramos 1.133 desses 2.095 municípios e nestes 1.133 vivem 60% da população. O CEMADEM tem um programa de educação de crianças e jovens que obteve reconhecimento internacional. É o programa CEMADEM Educação, que é uma rede de escolas e comunidades na prevenção de desastres e que tem um foco de mobilizar jovens, estudantes, principalmente de nível médio, professores e todas as comunidades com este foco de construir conhecimento, refletir e agir na prevenção dos riscos de desastres no Brasil. A gente tem bastante orgulho de dizer que essa iniciativa do CEMADEM Educação foi considerada como uma prática inspiradora pelas Nações Unidas. Os dirigentes do CEMADEM reconheceram que o Brasil tem muito a avançar em termos de prevenção de desastres. Eu, por exemplo, há muitos anos atrás, morei 3 anos ao lado de Chicago, uma terra de ventos e tornados. Quando havia um problema de alerta de tornado,
tocava uma sirene na cidade que a gente escutava em qualquer lugar da cidade, né? E a gente tinha que procurar um lugar seguro, um abrigo. Nunca aconteceu, mas era o alerta para a gente se precaver. O senador mostrou claramente a situação em Chicago. Eu estudei em Wisconsin também, a mesma situação. Se escutava alerta de tornado, ninguém perguntava, ninguém questionava se era aquecimento global, sei lá, e todo mundo se escondia. Essa é um pouco a percepção de risco, essa cultura que em Brasil ainda não está bem estabelecida. No caso de desastres, nós temos que trabalhar mais na prevenção, que é o papel do CEMADEM, que na reconstrução e recuperação. A 5ª edição da Conferência Global Rio Innovation Week aconteceu na 2ª semana de agosto no Pier Mauá. Eu fui lá conferir, foram inúmeros debates e a agenda do meio ambiente não ficou de fora. Em meio a painéis sobre inteligência artificial, o futuro do trabalho, moda, saúde, a pauta ambiental tem ganhado espaço na Rio Innovation Week. Soluções tecnológicas e criativas para o combate às mudanças climáticas foram destaque entre os debates e as exposições. Desde o início do Rio Innovation Week, a gente teve já pautas direcionadas, já tivemos conferências direcionadas a impactos sociais e ambientais. E esse ano, com a COP30, a gente não podia deixar de dar uma maior ênfase para a pauta climática. Logo na entrada do evento, uma experiência poética. O público era convidado a mergulhar na instalação sensorial Mãe Terra, que transforma dados ambientais do Rio de Janeiro captados por satélites em projeções artísticas. O evento reuniu especialistas, empresas e representantes de governos que discutiram como a inovação pode contribuir para a sustentabilidade e para a adaptação às mudanças do clima. A gente tinha 3 palcos dedicados ao clima, com 7 conferências, Lily Clark, uma delas de curadoria do Rio Innovation Week. Mudanças climáticas, né, e COP30, aonde a gente falou inicialmente das emergências climáticas, depois das soluções climáticas, depois do financiamento para essa transformação e, por último, o dia de COP30 com os desafios e o legado que o Brasil vai deixar nessa Imagens construção. gravadas a gente por celular. teve, né, na nossa abertura, o Sebastian Vettel, piloto tetracampeão mundial de Fórmula 1, aonde ele traz a temática justamente não existe campeão mundial sem mundo. Fora ele, né, nós tivemos o Gunter Pauli abrindo também justamente o palco de clima. Gunter Pauli é um economista, autor, que cunhou o termo de economia azul. A presença do Marcelo Glazer, que é um dos curadores de uma das nossas conferências, que vem buscando trazer não só o espaço, a física, a ciência, mas também a nossa relação com a Terra. E tivemos também Carlos Nobre no último dia, que é um dos nossos maiores cientistas especialistas em Amazônia, com o valor que a Amazônia de pé é maior do que um campo para criação de gado ou de soja de commodity. Com o tema central Um Olhar através da Ética, a edição deste ano mostra que não há inovação responsável sem considerar o impacto ambiental e que o progresso tecnológico deve se comprometer com a preservação do planeta. Diversas startups apresentaram soluções de energia renovável, monitoramento ambiental por sensores e plataformas digitais para rastrear emissões de carbono. Ferramentas que prometem eficiência na gestão de recursos e impacto positivo na natureza. Confira agora mais destaques dos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Animação com hexágonos e imagens da fauna e flora. Giro Ambiental. Imagens de produtos recicláveis. A Comissão Nacional de Segurança Química aumentou de 564 para 579 o número de elementos na lista de substâncias presentes no plástico reguladas no Brasil.
Segundo o governo, as informações são fundamentais para as negociações internacionais e para dar clareza sobre os produtos presentes nos plásticos em circulação no mercado. O documento pode ser conferido no site do Ministério do Meio Ambiente. Representantes dos países amazônicos se reuniram em Bogotá, na Colômbia, para a 5ª cúpula de presidentes do Tratado de Cooperação Amazônica. Na ocasião, foi aprovada a declaração, na qual reafirmam o compromisso de seus estados de continuar com a cooperação multilateral, com foco nos desafios climáticos, sociais, ambientais e econômicos da Amazônia. Durante seu discurso, o presidente Lula ressaltou a importância dos chefes de Estado da região participarem da COP30 em Belém, no Pará. É muito importante que todos os países amazônicos estejam presentes o tempo inteiro na COP30. Eu estou fazendo um convite a cada chefe de Estado de todos os países do mundo. Estou mandando uma carta pessoal, porque essa COP30 vai ser a COP da verdade. Ela vai ser a COP em que as pessoas vão ter que assumir a responsabilidade de dizer se acredita ou não no que a ciência está nos dizendo. Se acredita ou não na mudança de intempéries que nós estamos vendo todo dia em cada país, em cada estado nosso. E vai ser o momento da gente dizer aos países ricos que está na hora deles cumprirem com os compromissos firmados ao longo das várias COPs. Julho de 2025 registrou a menor área queimada no Brasil desde o início da medição do monitor do fogo do MAP Biomas em 2019. Foram queimados 748 mil hectares, 40% a menos em relação a julho do ano passado. Do total da área queimada no mês, 76,5% ocorreram em vegetação nativa, com a maior parte atingindo formações savânicas. O Cerrado teve 571 mil hectares afetados, 76% de toda a área queimada no país no período. Os estados mais afetados estão completa ou parcialmente no bioma, como Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Imagens das áreas de queimada. Você vai conhecer a história de um jovem estilista de Pernambuco que viu potencial nos cactos para criar uma marca de couro sustentável. Animação de diferentes fontes de energia renovável, ideias verdes. Na nova geração da moda brasileira, uma marca vem ganhando destaque ao unir sofisticação, inovação e responsabilidade ambiental. A Leonier foi criada por Marlu Fonseca, jovem estilista natural da cidade de Flores, no sertão de Pernambuco, que decidiu usar o design como ferramenta de transformação social e ecológica. Inspirado pela força simbólica do cacto, Marlu passou a pesquisar matérias-primas de baixo impacto ambiental e encontrou no biocouro de cacto uma alternativa viável ao couro tradicional. Mais do que uma escolha estética, foi uma decisão alinhada a um futuro possível, com menos água, menos carbono e mais propósito. Cada bolsa da Leonier também carrega a memória da avó Leônia, que costurava à mão usando retalhos. Foi com ela que Marlu aprendeu, mesmo sem perceber, que moda de verdade nasce do afeto, da ancestralidade e do propósito. Por isso, o nome da marca foi inspirado no seu nome, como forma de gratidão e de resgate. E Marlu já foi além do cacto. Hoje, por meio da Leonier, ele está explorando outros materiais sustentáveis vindo diretamente da Amazônia, como a folha Belif, a borracha da seringueira e o couro de cacau, todos aliados ao cuidado com a biodiversidade. A marca prova que inovação e tradição podem caminhar juntas e que o cacto, antes marginalizado, pode sim ser protagonista do luxo consciente. Marlu conta que começou com poucos recursos, mas com muita vontade de construir um legado cheio de verdade e recordações. Afinal, como ele mesmo diz, roupa sem história é só um pano. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo EcoSenado. Os créditos vêm à tela sobre uma animação em fundo verde.